Olá, meninas! Estamos aqui para mais uma aula e hoje o nosso tema vai ser essa linda vaquinha, né? Um tema muito pedido por vocês. Então, vamos lá começar? Nós vamos iniciar aqui fazendo o fundo, tá? Nós vamos utilizar a tinta azul bebê e o nosso pincel Pituá e nós vamos esfumar essa tinta ao redor de toda a vaquinha. Contornando e deixando sempre a beiradinha saindo mais suave, que é para esse azul sumir no branco do pano de prato, tá bom? Agora eu vou trocar o meu pincel por um pincel chato, aqui eu tô utilizando o número 6 e vou preencher essa parte aqui, ó.
Agora, meninas, nós vamos fazer aqui o chão e nós vamos utilizar a tinta verde pistache. Eu vou voltar com o meu pincel pituar e venho aqui colocando a tinta mais próxima da vaquinha, mais forte, perdão. E eu venho esfumando ela pra fora, dessa forma. Vou colocar mais escuro aqui dentro. E venho esfumando pra fora, com a mão bem leve aqui, ó, pra tinta fazer um degradê escuro para o claro. Agora, eu vou trocar novamente de pincel e venho com o mesmo pincel 6 ou 8, e vou preencher aqui esses pontos próximos às patinhas. Em seguida, eu vou sombrear esse chão, tá? Nós vamos utilizar a tinta verde oliva e vamos aqui escurecer um pouco, né? Sombrear um pouco esse chão. Vou tirar aqui o excesso de tinta do meu pincel e novamente fazendo um degradê do verde escuro para o verde claro. Próximo às patinhas, sempre vai ser um pouco mais escuro. Dessa forma. Deixando a parte abaixo da pata com esse sombreado para baixo assim, um pouco mais escuro. Agora, com o pincel número 4, eu vou vir aqui com um pouquinho só dessa tinta e vou puxar alguns capinzinhos, tá? Dessa forma, ó, de baixo pra cima, e você vem diminuindo o tamanho deles, tá bom? Do mesmo jeito aqui. Do outro lado.
Agora com a tinta verde soft ou erva doce, se você não tiver o verde soft, você vem no meio do capinzinho aqui, ó, e puxa alguns fiozinhos, só pra gente iluminar esse capim. Agora, meninas, nós vamos começar o nosso desenho de cima para baixo. Então, nós vamos começar aqui com os chifres. Nós vamos preencher com a tinta Jatobá. E eu estou utilizando aqui o pincel número 6. Deixando bem redondinho, obedecendo sempre a linha do risco, tá? Agora, com o marrom, vamos sombrear essa parte aqui, ó, desses chifres. Essa parte de baixo e subindo. Em seguida, a gente vem com um pouquinho só do rústico, só nessa parte de baixo. E vai subindo também. Ainda com o rústico, eu vou pegar aqui o meu pincel filete para facilitar pra gente, porque se a gente deixar para contornar depois e o desenho já estiver pronto, nossa mão pode chegar a sujar. Então, nós vamos fazer todo o processo de cima para baixo. Então, com o pincel filete, a gente vai contornar os chifres, tá bom? Com a mesma tinta rústico. Deixa ela um pouquinho mais molinha. Nós vamos contornar bastante coisa nesse desenho. Então, quanto mais molinha a sua tinta tiver, ela não pode estar aguada, tá? Mas se ela tiver mais molinha, ela vai facilitar muito o seu trabalho e a linha vai ficar mais fina.
Então, continuando o nosso desenho descendo, nós vamos trabalhar as orelhinhas, porque elas estão por baixo do rosto, tá? Então, nós vamos preencher as orelhinhas de preto. Procurem sempre deixar bem arredondadinho. Vai deixar a vaquinha mais bem feita, mais fofinha. Por enquanto, a orelhinha vai ficar assim, tá? Vamos deixar ela secar um pouquinho. E agora nós vamos para a parte do rostinho, essa parte de dentro que está por baixo dos olhinhos. Nós vamos preencher toda essa parte de branco, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei, sempre obedecendo as linhas. Nossa pintura fica linda e bem feita.
que estamos fazendo essa parte antes dessa? Porque essa aqui ela está por cima. Então, essa parte que nós estamos trabalhando agora, ela fica por baixo, nós devemos trabalhar primeiro. Sempre observar em tudo que formos pintar, o que é que está por baixo, o que é que está por cima. Assim, você consegue sombrear o que está por baixo e dar mais naturalidade ao desenho, tá bom? Agora, a gente vem com cinza lunar bem pouquinho, tá? Bem pouquinho. E a gente vem aqui nessa parte e esfuma um pouquinho, para fazer um sombreado nesse branco. Bem pouquinho mesmo. Quase ele não aparece. E aqui abaixo desses pelinhos, né, do cabelinho aqui em cima, também bem pouquinho. Agora, eu troco o meu pincel, volto com o branco e vou preencher essa parte de dentro dos olhos, tá? Lembrando sempre de obedecer as linhas.
Agora, meninas, vamos para essa parte, dentro dos olhos e as sobrancelhas. Todos nós vamos pintar de preto. Aqui eu vou utilizar meu pincel número 4 para facilitar nessas pontinhas mais finas. E aqui a gente simplesmente vem seguindo o desenho. Vou ainda com o pincel 4 preencher a parte de dentro dos olhos. Essas partes maiores. Depois eu troco o meu pincel e continuo. Agora, com o pincel número 2, eu tenho um pouco mais de controle aqui. E a gente vai deixar essas duas bolinhas do meio do olho sem pintar, tá bom? E agora, a sobrancelha.
Agora, meninas, eu vou vir com o meu pincel filete, novamente com o preto, e vou contornar o rostinho. Tomem bastante cuidado para sua mão não ficar em cima do que a gente já pintou. Agora, vamos preencher essa parte do olhinho. Aqui, notem que é um pouco mais grosso e aqui embaixo um pouco mais fino. Então, nós vamos seguir conforme o desenho. Essa parte exige bastante atenção, bastante coordenação motora, é preciso ficar bem redondinho, tá bom? E aqui nós vamos puxar alguns fiozinhos, simbolizando aqui os cílios. Do outro lado, a mesma coisa.
E aqui novamente os cílios. Agora eu venho com o branco e eu vou usar novamente este pincel, ele vai dar um melhor acabamento. Meu pincel filete, vou vir aqui fazer as bolinhas do olho. Então, a gente faz ao redor primeiro e depois preenche. Procurando deixar bem redondinho. Se por acaso acontecer de não ficar 100% redondinho, você pode voltar com o preto de base, tá? Olha. E vir aqui e fazer a correção, tá bom? Com essa parte de cima feita, meninas, nós vamos para a parte de baixo do corpinho, porque está por baixo dessa parte aqui da boquinha. Então, nós vamos começar aqui preenchendo toda essa parte aqui de branco, tá bom? Vamos lá. Esse desenho é muito preenchimento e muito contorno. Não tem tanto jogo de sombra e luz, não. Como a vaquinha é preto e branca, não tem tanto jogo de sombra e luz. Lembrando daquela dica que quando a gente passa aqui a tinta em cima da linha, a gente volta aqui com o pincel, ó. E evidencia ela, vai ajudar bastante na hora de contornar o nosso desenho.